frente. A gente não sabe com o Flamengo. O que vai acontecer? Tá numa boa, né? Já é o primeiro do grupo, um clima leve depois de vencer o Chelsea. Já tá garantido em primeiro, mas tem um jogo com Los Angeles nessa última rodada. Daqui a pouco eu quero saber do Vene, se entra com o time, se entra vencer? Se vai vencer na última rodada. Pô, após vencer, não, após dar um baile no Chelsea. Ah, eu tô foi vencer. Um baile. O que ele tá falando foi de quê, um baile. gente? Foi um baile, Eu falei alguma gente. coisa errada aqui? Pô, vencer. Roda foi o simplesmente aí. uma vitória, pô. Foi um baile, pô. É que não teve programa depois da vitória. Esse cara tá impossível. Imagina, tivesse programa no sábado, que ele não ia alugar aqui. O Flamengo amassou o Chelsea, gente. Botou os ingleses na roda. Não é simplesmente vencer. É uma vitória marcante na história. Pedrosa, eu tô errado? Aí, Pedrosa, eu tenho que atuar. Eu tô errado? Segundo tempo foi isso mesmo, foi um amasso. Mandou, Vene, tem que tirar onda, Vene. Peraí, tem que tirar onda, é respeitar. Jogou muito o Flamengo mesmo. Daqui a pouco a gente volta, vamos ver a reportagem. A semana do rubro-negro começou da melhor forma possível, com classificação na liderança do grupo, após uma vitória emblemática por 3-1 contra o Chelsea. Quem ganhou pontos com o técnico Felipe Luiz foi Bruno Henrique, que saiu do banco de reservas para ser o craque da partida. Cara, muito feliz, diante de uma grande equipe, que é o Chelsea. E, graças a Deus pude ajudar com gol, com assistência também. Então, parabenizar toda a equipe, demonstrou garra, demonstrou força de vontade. O próximo desafio será nesta terça em Orlando, contra o já eliminado LFC. Com a primeira posição do grupo garantida, Felipe Luiz pode promover mudanças no time de olho nas oitavas de final. Uma vitória ainda garante mais 2 milhões de dólares aos cofres rubro-negros. O clube já desembolsou 11 milhões e meio de dólares na fase de grupos. O time do Fla está desfrutando da Copa do Mundo de Clubes e quer seguir vivendo o sonho americano. Tô nem conseguindo mexer no telefone, tá travando. Feliz. Acho que minha família tá muito feliz também. Então, vou continuar trabalhando para dar mais felicidade para eles. Voltou pra ele! A tua sua, tá, rapaziada? Uma vez, Flamengo. Olha lá Fernandinha Maia, ó. Olha lá Fernandinha Maia. Ô, Vene, foi a maior vitória do Flamengo dos últimos anos, do que você já viu como torcedor. Em que escala você coloca essa vitória? O que eu já vi como torcedor, acho que no Barra, a final de 2019, a final da Libertadores, aquilo ali vai ficar marcado na história. Ainda tem outros jogos bem marcantes. Por exemplo, embora tenha sido o Campeonato Carioca, mas o gol do Pet também, pra mim, é algo que eu jamais vou esquecer. É porque essa vitória em cima do Chelsea... Mas a repercussão, tudo bem, você ganhou um título. Essa vitória em cima do Chelsea... Mais é porque ela imponente não que o tem título da Libertadores até. Não. Essa vitória, ela não tem título. Mas é uma vitória marcante em cima de um grande europeu, embora, de fato, o Chelsea não esteja vivendo o seu melhor momento, a gente sabe disso, e nem está na primeira prateleira do futebol europeu, mas a vitória, como ela foi construída, é uma vitória extremamente marcante, porque, assim, eu brinquei aqui antes do VT, mas é verdade, na minha concepção, o Flamengo amassou o Chelsea, em todos os sentidos. Assim, acho que o gol do Chelsea só saiu por conta de uma falha e até mesmo uma falta de sorte do Wesley, que eu vou falar aqui depois, que eu acho que ele fez uma baita partida, em nenhum momento ele sentiu esse erro. Pelo contrário, ele mostrou o potencial que ele tem psicologicamente falando, mas foi uma vitória marcante do Flamengo. O Flamengo foi superior, para mim, em grande parte, e até mesmo quase os 90 minutos do jogo. Então, acho que é uma vitória que, de fato, o torcedor rubro-negro tem que se orgulhar e da maneira que ela foi construída. Porque, assim, o Flamengo não mudou suas características. E é aí que eu bato palmo pro Felipe Luiz. Na entrevista coletiva pré-jogo, ele falou, não vou mudar o meu jeito de jogar. Iniciativa, né? As minhas convicções serão mantidas e eu achei até que ele iria mudar um pouquinho, mas não mudou nada. Pelo contrário, o Flamengo construiu essa vitória marcante em cima de um grande time europeu, sendo superior em grande parte da partida, da maneira que o torcedor do Flamengo gosta de ver o Flamengo jogar. Extremamente ofensivo, marcando sob pressão, e a gente pôde ver, de fato, o Flamengo colocando novamente os ingleses na roda.
Ô, Pedrosa, tem que tirar o chapéu agora, sem Pedrosa. dúvida. Que jogo do Flamengo. Sensacional, espetacular. O Chelsea, tá bom, pode não estar na primeiríssima prateleira, mas se não tá na primeira, tá na segunda. A gente elogiava antes, agora não vamos dizer que o Chelsea não é isso tudo. E a postura do Flamengo, né? Porque não foi aquele jogo do time sul-americano ficar retraído, esperando um vacilo jogar por uma bola. Parece que o Chelsea que jogava por uma bola. E foi isso. O desenho do jogo foi esse. Assim, o Chelsea foi o quarto lugar da Premier Essa League. postura eu não esperava. Assim. Então, é esse que é o ponto. O Chelsea foi o quarto lugar da Premier League, o que é muito para o melhor campeonato do mundo. Ele é campeão europeu, mesmo que sendo uma competição de terceira prateleira, que é a Conference League. Então, assim, não tem como ficar aqui desmerecendo nenhum pingo da vitória do Flamengo. Eu não acho que tenha sido o amasso dos 90 minutos, porque se você for pegar os números, o primeiro tempo, ele é desenhado muito com o Chelsea, que percebe que o Flamengo ia dominar a partida no sentido de controle de bola, e o Chelsea tenta sair nas escapadas. Tanto é que, como eu falei aqui, se pegar os números, o Chelsea consegue 3 grandes chances no primeiro tempo e o Flamengo nenhuma. Apesar de ter pressionado, apesar de ter ficado mais no campo, do Chelsea ter tido mais posse de bola. Concordo com o Vene que o gol só sai por conta do erro do Wesley, só que com o erro do Wesley tem também o mérito do Pedro Neto, que conseguiu fazer a pressão e sair ali na cara do gol. No segundo tempo, Flávio, foi um negócio assim assustador. Porque o Flamengo domina o Chelsea em todos os aspectos. Técnico, físico, tático, em vontade, amassa o Chelsea, de fato. Isso aí assim, foi uma coisa pra gente olhar e falar assim, realmente, é uma equipe que consegue competir, principalmente com as equipes de segunda prateleira e quem sabe até da primeira, de igual para igual, tranquilamente. Pega a escalação do Flamengo, eu vi até o Vincent Kompany falando sobre isso, ele fala... Tá surpreendido? O Vincent Kompany é o técnico do Bayern de Munique, tá? Tá surpreendido? Ele falou, não, eu não tô surpreso. Um time que tem Danilo, que tem Jorginho, e aí entra muito naquela coisa que a gente estava conversando aqui. Por que o Danilo? Porque o Danilo, além de ser um ótimo jogador, ele impõe respeito. O cara olha pro time adversário e fala assim, lá tem o Danilo, tem o Jorginho, tem o Gerson que joga na seleção brasileira, o Wesley que estava sendo convocado, que foi titular e que jogou muito bem, o gol não, a falha no gol não anula isso, muito pelo contrário. E aí tudo que aconteceu no sentido de posse de bola é surpreendente. A estratégia do Felipe Luiz não. Porque o Chelsea claramente dava espaço onde? Nas laterais. E ele utiliza o Wesley, utiliza o Ayrton Lucas para ter velocidade. Deixa o Plata correndo lá na frente para fazer essa marcação sem bola e o time do Flamengo se tornou uma equipe muito mais intensa. O Gerson fez o jogo de tirar o chapéu, é impressionante. Aliás, até para quem estava falando, o Gerson tem que jogar ou não tem que jogar. Desculpa, gente. Vai abrir mão do Gerson? Esse jogador que botou o jogo no bolso vai abrir mão do Gerson? Não tem como. Depois o que ele vai fazer da vida dele é com ele. Na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo tem que estar o mais forte possível. E mostrou isso diante do Chelsea, com a inteligência do Felipe Luiz, colocando o Wallace Ian, mérito dele, colocando o Bruno Henrique também, que foi decisivo. Então, assim, cara, tirar o Arrascaeta tem que ter, muito, o Flávio. O Felipe Luiz foi. Então, o Danilo nunca perdeu, não sei se o Felipe Luiz levou isso em consideração, nunca perdeu do Chelsea. Eu quero voltar no nosso programa de sexta-feira aqui, pré-jogo, quando saiu a escalação e a gente mencionou aqui, eu até tive um discurso torcedor. Calma, não adianta você criticar antes da partida. E se olharmos o jogo, vamos lá, a vitória foi construída em cima do trabalho do Felipe Luiz. Claro. Primeiro, ele colocou o Danilo sendo titular e muita gente questionou essa decisão e o Danilo mostrou em campo por que ele foi titular. Justamente por conta disso que o Pedrosa acabou de mencionar. É um grande jogador e o Felipe Luiz explicou que ele estudou o Chelsea e escolheu os jogadores mais velozes. E sim, no entendimento do Flamengo, no estudo deles, o Danilo é mais veloz que o Léo Ortiz. Depois ele coloca o Bruno Henrique aos 10 do segundo tempo no lugar do Arrascaeta. Tenho certeza que muitos torcedores rubro-negros na hora xingaram o Felipe Luiz por conta disso. O que aconteceu? Bruno Henrique extremamente decisivo. Aí ele decide colocar o Wallace Ian na frente até mesmo do Pedro. E eu tenho certeza que muitos rubro-negros de casa falaram, como assim? Tá maluco? Vai botar esse garoto? E o Pedro, tem que botar o Pedro. O que aconteceu? O Wallace Ian foi lá e fez o gol. Então, são decisões feitas em cima de um trabalho diário do Felipe Luiz. Gostando ou não das decisões do Felipe Luiz, ele em determinado momento vai acertar. E tem acertado muito mais do que errado. Você pode não concordar, mas o cara é extremamente estudioso, entende de futebol, tanto é que a gente pôde ver esse jogo em cima do Chelsea. Uma vitória construída com as decisões do Felipe Luiz. Muito bem, e as substituições são pautadas em intensidade. Pode olhar. Por que ele tira o Arrascaeta? Porque ele acha que o Arrascaeta não é craque? Porque ele acha que o Arrascaeta não é um gênio? O Arrascaeta é um gênio, mas ele não é intenso. Por que ele não coloca o Pedro? Porque o Pedro não é intenso. Então, assim, o Léo Ortiz é mais lento que o Danilo? Eu tenho certeza que o Léo Ortiz é mais lento que o Danilo. O Danilo o Léo era Ortiz, lateral, né? Tecnicamente, é um monstro. Ele é um monstro. Ele é o cara que consegue achar os passes em profundidade, consegue até, muitas vezes, achar passes como um meia. Mas
Pro estilo de jogo, que naquele momento ali era do Chelsea, ainda mais tendo o Danilo com a experiência que ele tem, é mais importante o Danilo. Aliás, eu falo nesse programa aqui desde janeiro, desde o momento que o Danilo chegou. Se alguém tem que ser titular dessa zaga do Flamengo, eu não tenho dúvida que seja o Danilo. Mas tem que fazer uma menção honrosa também ao Léo Pereira, que fez uma baita partida. Não, e por falar em Léo Pereira, seria até meu próximo comentário. Ele, entre aspas, é considerado patinho feio do setor defensivo do Flamengo, mas as partidas que ele vem fazendo, a gente pouco menciona porque ele está jogando ao lado de um Léo Ortiz, que está jogando muita bola, considerado o melhor zagueiro do futebol brasileiro por muitos, e ao lado até mesmo do Danilo, que é outro cracaço da zaga também, que sempre que entra faz grandes partidas. Aí a gente acaba até, entre aspas, esquecendo do patinho feio Léo Pereira, mas as partidas que ele vem fazendo são partidas muito boas, embora tenha falhado em determinado momento ali que foi decisivo em derrotas do Flamengo, mas isso para mim não apaga os grandes jogos que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo. Acho que a única questão negativa ou notícia negativa é o caso do De La Cruz, que está com essa dificuldade de voltar a jogar. Como é que está a situação dele? É baixa para o próximo jogo, voltou a sentir dores. Só tem notícia boa, só tem coisa boa do Flamengo, mas o De La Cruz está com esse problema, Vini. Aquela comemoração do Felipe Luiz de ter todos os jogadores à disposição durou por pouco tempo. Na verdade, 2 dias apenas, porque hoje o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo que o De La Cruz voltou a sentir dores no joelho direito, realizou exames. A boa notícia é que o exame não constatou uma nova lesão no local, apenas dores, mas é um jogador que dificilmente vai ficar à disposição para a Copa do Mundo de Clubes. E é uma preocupação, né? Pelo visto, o custo-benefício do De La Cruz, de fato, não está valendo a pena. É um jogador que, quando entra em campo, joga bem, mas ele fica muito tempo ausente. Então, por isso que até quando o Jorginho chegou, a gente estava com o discurso aqui que o Jorginho seria titular, era questão de tempo, porque o De La Cruz, embora jogue muito bem com a camisa do Flamengo, mas ele dá espaço para o concorrente. Por quê? Ele fica muito tempo fora. É de lamentar, porque é um jogador que eu gosto muito, mas de fato, até o momento, tem encontrado muitas dificuldades no ponto de vista físico. Que situação, De La Cruz. Ô Pedrosa, ainda bem que tem o Jorginho, o cara chegou na hora certa, porque ia fazer falta agora o De La Cruz, claro, né? Com certeza. Nesse meio de campo, o Jorginho supre essa ausência. A torcida não está lamentando muito o fato do De La Cruz não estar jogando, né? Por causa a gente lamenta porque o uruguaio realmente ele é muito intenso, ele é um ótimo jogador, mas ele não consegue ter constância física. E talvez esse alto investimento do Flamengo, fazendo uma descapitalização num pagamento à vista para trazer esse jogador, não esteja sendo justificado. O bom é, a diretoria conseguiu corrigir com um jogador que é melhor que o De La Cruz. O Jorginho é melhor do que o De La Cruz. O Jorginho é um jogador, tecnicamente, em experiência, em calibre, melhor do que o De La Cruz. Então, quando você olha o Jorginho jogando, ele tem tudo a ver com o termômetro que é o Flamengo. O Pulgar ali ao lado dele e o Jorginho sendo um regente, um cara que dita jogo muitas vezes. Então é difícil sentir falta do De La Cruz quando você tem o Jorginho, né? E eu acho que ele é um cara que já está adaptado e, para ser muito honesto, para o time ideal do Flamengo para o final do ano, o Jorginho é titular. Eu até lamento porque, por exemplo, para o jogo de amanhã contra o Los Angeles, é um jogo para o Felipe Luiz administrar o elenco. Porque, assim, já está classificado em primeiro. Óbvio, a vitória é muito importante porque dá um dinheiro a mais ali pro Flamengo de 11 milhões de reais. 11 milhões? Até que ponto tem que considerar isso, Vene? Você colocaria a reserva? Eu sou a favor... Pensaria na grana? Flavinho, eu penso na grana, obviamente, tem que pensar na grana. Uma premiação de 11 milhões em um jogo é extremamente importante. Mas eu não botaria os jogadores pendurados. Porque se eles levarem cartão, eles ficam fora das oitavas de final. Você sabe de cabeça? Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata. Esses 4 eu nem botaria no arrisca, campo. Né, cara? E no banco de reserva eu falaria, ó, fiquem calados, vocês não tem que falar nada com a Gerson. Se levar cartão amarelo no banco também, fica fora do próximo jogo. Então esses 4 eu nem colocaria em Gerson, BH, Plata... Gerson, Pulgar, Bruno Henrique e Plata. Pulgar, por exemplo, é um cara que recebe muito cartão amarelo. Esquece. Pulgar e Gerson nem pensa. E o De La Cruz seria importante justamente por conta disso. Entrar agora. Exatamente, para você ter a oportunidade de preservar o Pulgar e até mesmo o Jorginho, tá? Porque vem de uma reta final de temporada e vem de 2 jogos seguidos com a camisa do Flamengo. E aí você poderia preservar esse jogador. Preservar o Arrascaeta também, que fisicamente falando é um jogador que requer cuidado. E aí é jogo para você dar minutagem para o Pedro, dar minutagem para o Alexandro, que já foi reserva nos 2 últimos jogos, dar minutagem para o Varela, para o Michael, Everton Cebolinha. Léo Ortiz, não jogou. Léo Ortiz, não jogou, Juninho, não foi titular, né? Outro atacante também. Eu manteria o Rossi, obviamente, mas eu daria oportunidade de jogadores que não estão tendo muitas chances. Mas, mesmo assim, o Flamengo tem muitas chances de vencer o Los Angeles, que já chega eliminado, ou seja, também não tem muita
animação para uma Não tem partida pretensão, como eu essa. acho Acho que a Campeonato, maior né? questão é essa, motivação zero do LA. Que o LA não é um time horroroso, não é um time ruim, não é um time que não causaria dificuldade pro Flamengo. Mas sem pretensão, eles até perderam pro Esperança e o Flamengo tem tudo para confirmar essa vaga como primeiro colocado, até surpreendendo nesse grupo pegar um adversário teoricamente mais frágil nas oitavas de final. E sobre o cartão, ele zera só das quartas para semi. Então é ideal você preservar esses atletas. Nem brinca. Olha, num jogo de 2 viradas, o Fluminense venceu o Sun na Copa do Mundo de Clubes. O Tricolor agora se prepara para encarar o Mamelodi Sundowns da África do Sul.